Jeremias capítulo 18 fala sobre o vaso na mão do oleiro. Temos dois personagens para falar sobre o vaso na mão do oleiro. Davi foi ungido rei aos 12 anos de idade. Demorou 18 anos para assumir o reinado, para se tornar rei. E durante esse processo, ele foi treinado para ser um grande guerreiro, né? Foi treinado. Davi, detalhe, Davi, ele não era amado pelos seus irmãos, né? Não era amado pelos seus irmãos, era desprezado pelo seu pai, não era valorizado pela sua família. Davi não era valorizado até então por ninguém. No anonimato, Davi matou um urso e um leão para defender as suas ovelhas, porque ele era pastor de ovelha, né? Aos 12 anos de idade, Davi já era pastor de ovelhas. E quando Davi foi ungido rei, depois desse processo que ele foi ungido rei, o Senhor, ele abençoou, ele usou toda a situação, né? Tudo, a situação para que Davi fosse para o palácio. Davi foi para o palácio, né? Foi para o palácio, depois que ele foi ungido rei. O Senhor entrou com providência em tudo. E Davi foi treinado, 18 anos de treinamento. Com 30 anos de idade, Davi se tornou rei. 30 anos de idade. O Senhor usou um processo para treinar Davi. Não foi difícil, foi doloroso. Davi foi odiado por muitos. Foi odiado por muitos. Assim também como foi amado por muitos também. Depois de se tornar rei, Davi, um belo dia, ele olhou para uma mulher casada, desejou ela e teve relação sexual com ela. Com isso, o Senhor enviou o profeta Natã para conversar com Davi e para falar que ele iria perder seu reinado. Davi foi tão responsável ali que ele assumiu toda a responsabilidade. Ele não culpou ninguém. Ele assumiu toda a responsabilidade por tudo que ele havia de errado. Não culpou ninguém. Ele assumiu a responsabilidade. Mas o Senhor falou que mesmo ele assumindo a responsabilidade, ele não ia ficar isento das consequências. Davi, um dos filhos de Davi, estuprou a própria irmã. Outro filho de Davi tomou o seu reinado, né? Davi ficou por um processo sem o seu reinado. Ficou um processo sem seu reinado. E depois de todo esse processo, Deus permitiu Davi recuperar o reinado. Então, toda honra e toda glória para Deus em tudo, né? O que a gente passa na vida, o que a gente precisa passar, ninguém vai passar por nós. Deus permite a gente passar para que a gente venha amadurecer e crescer. Calúnias, difamações, mentiras, né? Fofocas que inventam sobre nós é para nos fortalecer, E Deus permite a gente passar. José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo para o Egito, né? Foi vendido para Potifar. Lá na casa de Potifar, Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Mas a mulher de Potifar, né, uma mulher adúltera, ela quis ter relação sexual com José e José não aceitou. E aquela mulher, com mentira, maldade, ela foi e falou para o marido que José tinha tentado estuprá-la. José foi preso no cárcere. E lá no cárcere, Deus deu graça, né? Deus deu graça ao carcereiro, né? De José para o carcereiro. O carcereiro colocou José como responsável por tudo. Porque José era um homem que buscava o Senhor, né? Independente de qualquer situação, né? José buscava o Senhor. Ele acreditava que quem fortalecia ele, quem estava à frente de tudo era Deus. Então ele buscava o Senhor. José ficou aquele período lá no cárcere. E ficando aquele período no cárcere, José conheceu o padeiro e o copeiro do rei, né? E revelou o sonho dos dois. E depois que foi revelado o sonho dos dois, esses dois saíram da cadeia lá, né? E aconteceu conforme a revelação de José. Só que
Deus, às vezes, ele permite, por um tempo, a pessoa ficar no anonimato, para que o Senhor venha lapidar essa pessoa, para que ela seja lapidada por Deus. Então, José, ele foi se apresentar a Faraó com 30 anos de idade. 30 anos de idade, Deus fez José se apresentar a Faraó. E José, ele era um homem segundo realmente o coração de Deus mesmo, que ele dava toda a honra e toda a glória ao Senhor em tudo. Em tudo, ele dava toda a honra e toda a glória ao Senhor em tudo. E quando o Faraó percebeu isso, ele pensou, qual é a outra pessoa que podemos colocar na frente de tudo, senão esse homem, né? Esse homem que é direcionado por Deus. Então o Faraó colocou José. José passou mais 7 anos para reencontrar seus irmãos. Aqueles irmãos que haviam vendido José, aqueles irmãos que haviam traído José, aqueles irmãos que haviam defamado, mentido contra José, aqueles irmãos que haviam se levantado contra José, né? E com 37 anos de idade, José reencontrou seus irmãos. E José, ele foi ali naquele momento, ele pediu perdão para os seus irmãos, e perdoou cada irmão. Perdoou. Porque quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? Nós não somos juízes nessa terra. Só Deus, só Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso advogado perante qualquer mentira e acusação. Jesus Cristo é nosso advogado. Mas futuramente Jesus vai vir como justo juiz, que vai julgar cada um conforme as suas obras, conforme as suas atitudes, conforme as suas palavras, né? Então, esse processo de vaso na mão do oleiro, toda pessoa que busca o Senhor, ele passa por mentira, calúnia, difamação, coisas que não são verdade. E o que a gente pode fazer nesse momento, quando acontece tudo isso, é só dobrar o joelho e orar. Orar, ler a Bíblia, clamar ao Senhor, fazer jejum, um jejum que agrada a Deus, um jejum que agrada ao Senhor de todo o coração. E o Senhor, ele faz a obra. E aqueles que se levantam contra a gente, contra você que está buscando a Deus, se levanta somente para cair, porque Deus não permite ficar de pé uma pessoa que está inventando mentira a seu respeito. Deus não permite. Pode ter certeza que Deus não permite. Ele entra com providência, ele permite as situações, Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Deus faz tudo o que precisar fazer na tua vida para mostrar que ele é Deus, que ele está contigo e que nenhum mal vai prevalecer contra a tua vida.